Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam nos vossos corações, nas vossas vidas. Amém? Dou graças a Deus porque estamos aqui mais uma noite para engrandecer o nome do Senhor, para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. 2018 chegou e nós estamos nesta Igreja Batista em Perdizes refletindo sobre a sua chegada. E nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de estar aberta para o novo de Deus, para o que o Senhor tem para a sua vida. Eu te convido então a abrir a tua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3. Do versículo 12 ao versículo 16, eu lerei na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 3, do versículo 12 ao versículo 16. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa mesma maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Amém? A palavra do Senhor nos coloca claramente um desafio que muitas vezes é difícil de enfrentar. Estar aberto para o novo de Deus, deixando as coisas para trás ficam, para as coisas que para trás devem ficar. A palavra de Deus nos mostra em diversos exemplos homens e mulheres que fizeram isso. Eu gostaria de destacar apenas alguns, como Abrão, que abriu mão, deixou as coisas para trás, deixou as coisas que para trás ficariam para seguir um novo caminho em Deus. Ele estava aberto para o novo de Deus, deixando para trás a sua terra, deixando para trás a casa de seu pai, os seus bens, o seu conforto, para viver o novo de Deus. Não foi diferente na vida de Moisés, que depois de viver esperanças e frustrações, foi chamado para experimentar o novo de Deus. E ali ele abriu mão de seu conforto, de sua estabilidade, abriu mão de seus traumas, de suas dores e de suas dúvidas, para seguir um caminho adiante, aberto ao novo de Deus. Não foi diferente na vida de Davi, que deixou a posição de filho caçula, deixou de lidar com as coisas que ele já estava acostumado no campo, para se colocar à frente de batalha e vencer um gigante, porque estava aberto para o novo de Deus, porque soube deixar as coisas que para trás deveriam ficar. E refletindo sobre estas coisas, eu volto para um tempo, quase 25 anos atrás, quando eu também
abrir mão da minha tradição religiosa, do meu espaço de domínio, da vida que eu vivia, para viver o novo de Deus. E vivendo o novo de Deus, eu pude viver o novo em Deus, por Deus, para a glória de Deus. E eu te convido nesta noite a receber esse 2018 como uma oportunidade de se abrir ainda mais para o novo de Deus, de viver ainda mais o novo em Deus, por Deus e para Deus. E se necessário for, que as coisas que têm que ficar para trás, que elas fiquem para trás, que elas não te acompanhem, que os pesos, o chamado peso morto, fique em 2017, 16, 15, 10, não sei há quanto tempo nós muitas vezes insistimos em carregar algumas bagagens que já não nos pertencem mais. Mas que seja nessa noite uma noite de visitação do Espírito de Deus, para que possamos entender ainda mais e melhor e viver nesta graça, nesta dádiva, nesta bênção do Senhor. Amém? Nós refletiremos um pouco mais sobre isso a partir do texto de Filipenses, mas antes disso eu te convido a fazer uma oração comigo diante do Senhor. Amado Deus e maravilhoso Pai, te louvamos e engrandecemos, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem sustentado, nos tem abençoado. Te louvamos e engrandecemos pelas orações que já foram feitas, Senhor, pelos louvores que foram entoados, pelas ofertas que foram trazidas à Tua casa, pelas vidas que aqui entraram, Senhor, para te adorar, para te engrandecer, para te exaltar. Eu não sei como estão estes corações, mas o Senhor os conhece. E que cada um, incluindo este aqui, Senhor, este jovem, este servo, este pequenino na Tua presença, que cada um de nós sejamos visitados pelo Teu Espírito ainda mais, que possamos ouvir a Tua palavra falar no nosso coração. É que eu te peço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja de Filipos foi a primeira igreja europeia. Mais ou menos no ano 50 da era cristã, ela foi visitada pelo poder do Espírito Santo e ela teve um encontro com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo foi usado para que esta igreja pudesse chegar ao conhecimento da palavra, ao conhecimento da boa nova, ao conhecimento do evangelho de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, fala um pouquinho mais sobre isso. E essa igreja, desde os seus primeiros passos, esteve aberta para viver o novo de Deus. Nas suas relações como igreja, se percebia o sopro do Espírito Santo. Na forma com que ela se preocupava, não apenas com sua cidade, com o seu núcleo, mas com a igreja do Senhor, onde quer que ela se reunisse, mostra o quanto estavam abertos ao Senhor, ao seu mover, à sua palavra. E por último e não menos importante, essa igreja, desde os seus primeiros passos, desenvolveu um relacionamento muito bonito com o apóstolo Paulo. Primeiro, o recebendo como servo de Deus, cuidando, acolhendo esse homem do Senhor. Segundo, que quando ele deixa a cidade, esta cidade não o deixa. Continua contribuindo, apoiando, oferecendo recursos para que o servo de Deus pudesse prosseguir em sua jornada missionária. E terceiro, quando ele esteve em situação difícil, privado de carinho, de apoio, na prisão, esta igreja não se esqueceu do apóstolo e enviou recursos através de pessoas
não se esquecendo desse servo de Deus. 3 características importantes da igreja: o acolhimento e a hospitalidade, a presença linda da doação de recurso, da generosidade, e o suporte e o socorro àquele que precisa. O meu desejo, a minha oração é que nesse 2018, nesse feliz 2018, cada um de nós possamos estar abertos para estas 3 dimensões, sendo mais acolhedores e hospitaleiros, vivendo mais e melhor o suporte, a generosidade, e que possamos, sim, por que não, ser instrumento nas mãos de Deus para exercer o socorro àquele que necessita. E é óbvio, então, que com tanto carinho, com tanto amor, o apóstolo Paulo não podia ficar indiferente. E ele desenvolve um relacionamento muito bonito que nós percebemos na escrita da carta, a carta aos Filipenses. Nesta carta é onde mais se apresenta a palavra alegria e satisfação. A alegria e satisfação do apóstolo em ver a boa semente do evangelho frutificando naquelas vidas não tinha preço. Mas, mesmo reconhecendo essa graça de Deus, a bênção do Senhor nessas vidas, o apóstolo não deixa de adverti-los, não deixa de chamar a atenção para cada um deles, porque aquele que está em pé, vigie para não cair. E nessa atenção, nesse carinho, ele vai alertando a respeito de doutrinas falsas, de doutrinas estranhas, de caminhos esquisitos, que não eram caminhos do Senhor. E Paulo com isso quer evitar que a igreja perca o seu primeiro amor. Quer com isso evitar que ela perca a dinâmica do Espírito para abraçar coisas estáticas, estabelecidas da religião. Quer evitar que aquele povo que se move pare, deixe de caminhar. E é também o meu desejo que no nosso 2018 nós não venhamos perder o nosso primeiro amor. Nós não venhamos perder o brilho nos nossos olhos quando falarmos do Evangelho do Senhor Jesus. Nós não venhamos perder a dinâmica da fé para abraçar as coisas estáticas da religião. Que nós não venhamos deixar de nos mover, de nos movimentar por conta de obstáculos, para nos acomodarmos, para acharmos que a coisa já está boa do jeito que está e que não há nada mais a ser feito. Que nosso 2018 possa contar com essas preocupações que o apóstolo Paulo teve e que o Espírito Santo sopre em nós e nos abençoe, para que se o amor primeiro já está se indo, já está se distanciando, que ele retorne. Se já estamos nos acomodando nas estruturas religiosas, que venhamos voltar à dinâmica da fé. E se paramos de caminhar, meus irmãos, que voltemos, que nos coloquemos de pé e passo após passo possamos seguir a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Paulo então está colocando estas preocupações todas e tinha fundamento. A igreja estava passando, como tantas outras igrejas, sobretudo aquelas que haviam nascido da pregação de Paulo, estavam passando por um movimento estranho, que foi conhecido muitas vezes como o movimento dos judaizantes, daqueles cristãos que achavam que a simplicidade do evangelho era pouco, que simplesmente abrir-se para um novo e vivo caminho era pouco demais, era leve demais. A subjetividade não era muito bem-vinda, precisava ter marcas externas, não de conduta, mas externas numa estrutura, num controle, num manual.
para que as pessoas viessem seguir. Isso está chegando até aquela igreja, e aí Paulo vai lutar contra isso veementemente. E é disso que fala o capítulo 3 de Filipenses. Se quiserem ler com mais profundidade depois, eu inclusive recomendo que vocês leiam a carta. É uma carta linda demais. Toca profundamente o nosso coração e nos desperta para caminhar no Senhor, mais e mais. Essa preocupação de Paulo foi se apresentando em algumas cartas, porque muitos homens se envaideciam ou pela história que tinham, ou pelo tipo de trabalho que exerciam na igreja, ou pelos dons do Espírito. E Paulo podia ostentar nessas 3 dimensões, mas em todas as oportunidades que ele teve, ele fez questão de mostrar que estas coisas todas são pequenas diante do poder de Deus. Por maior que seja o dom de alguém, nada supera a vivência do amor. Por maior que seja o trabalho, o trabalhador tem que entender que é pela graça, no mover do Espírito, não é por ele. E se ele tem uma tradição e uma história, como Paulo vai dizer que tem, dentro do judaísmo, hebreu de hebreus, criado no berço da excelência da educação da época, isso não é motivo para se gloriar. Paulo mesmo vai dizer: eu reputo tudo isso como adubo que semeia o solo fértil do meu coração, para que a semente que é viva, possa florescer e frutificar. E então Paulo, trabalhando estas questões, traz muitas lições para a gente. E eu quero me concentrar em 3. Que em 2018 possamos viver o novo de Deus, o novo para Deus, possamos verdadeiramente florescer e frutificar. E para que isso aconteça na nossa vida, na nossa casa, nas nossas relações, na nossa caminhada com a igreja, nós precisamos atentar a alguns aspectos. O primeiro é realmente deixar para trás as coisas que ficam, as coisas que ficaram. Paulo aos Filipenses diz: eu estou deixando para trás o meu motivo de orgulho e o meu motivo de vergonha. Eu estou deixando para trás aquilo que me colocaria num pedestal, mas aquilo também que me colocaria nos calabouços. Eu estou deixando para trás aquilo que seria um motivo de destaque, aquilo que seria um motivo de vergonha. Eu estou deixando para trás esses 2 extremos. E quais são os extremos que Paulo está deixando? O primeiro é de berço, de formação, de empenho, de estudo, de resultado. Paulo vai dizer que ele nasce num berço privilegiado, que ele estuda nas melhores escolas, que ele é aplicado como estudante e que se tornara irrepreensível. Mas ele deixa estas coisas para trás, porque muitas vezes o orgulho que você tem do seu pedigree, do seu passado e das suas conquistas te impede de se abrir para o novo, te impede de dar um passo, te impede de experimentar algo maior, ainda que aparentemente mais simples. Como nós ouvimos na palavra do profeta Ageu, a glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro. Não porque o segundo templo é mais suntuoso, é mais bonito. Mas ele deixa um outro extremo. O extremo da vergonha, de carregar sangue nas mãos. A perseguição a muitos e muitos e muitos cristãos. O uso da violência para se impor. Os ouvidos que não ouviam, os olhos que não enxergavam, o coração que não sentia o outro à sua frente. Paulo deixa para trás estas 2 dimensões para viver o novo em Deus. E nessa noite, eu quero convidar você a refletir a respeito daquilo
que tem te acompanhado por muito tempo, que tem te afastado das pessoas, ou por causa do orgulho, ou por causa da vergonha. Hoje é noite de deixar as coisas que para trás ficaram. Hoje é noite de se abrir para o novo de Deus. Talvez uma briga, uma discussão, um perdão que não vem ou que você não libera, talvez uma oportunidade que você não abraça porque você olha para você e diz: não, eu já tive oportunidades melhores, eu já tive posições mais excelentes, eu não vou aceitar. Talvez seja para você essa palavra, onde a glória do segundo templo será maior que a do primeiro. Na glória do segundo templo está o Senhor atuando. É uma porta que Deus está abrindo, é uma direção que Deus está te dando. O primeiro movimento para nós aqui nesta noite, a começar pela minha vida, é que algumas coisas fiquem para trás. E como é difícil. Na hora da virada do ano, a gente se abraça, a gente deseja um melhor, a gente quer se perdoar, mas muitas coisas continuam no coração. E como diz a carta aos Hebreus, que a raiz de amargura não encontre lugar nos nossos corações, para que ela não venha brotar e fazer um grande estrago. Que nesse 2018, que as mochilas pesadas, que as bagagens pesadas, que elas fiquem para trás. Que eu me torne mais leve. Segundo aspecto, que me ajuda a caminhar na direção daquilo que Deus preparou para mim. Seguir adiante. Seguir adiante com visão. Seguir adiante com os olhos abertos, com os ouvidos sensíveis, com o coração quebrantado. Porque se você pega a tua bagagem pura e simplesmente e deixa lá atrás, pode ser que nada aconteça. Pode ser que seja apenas uma tentativa de esvaziar as coisas aqui dentro, de te deixar mais leve, pura e simplesmente, e isso como um fim em si mesmo tem um efeito muito pouco duradouro. Paulo só pôde de fato deixar esta bagagem toda porque teve um encontro com Deus, porque se permitiu ser encontrado pelo Senhor. E quando foi encontrado pelo Senhor, seus olhos, seus ouvidos, seu coração, houve transformação. E o meu desejo nesta noite é que no nosso 2018 tenhamos sim os olhos atentos, os ouvidos abertos, um coração sensível, quebrantado diante de Deus, para seguirmos adiante. O Senhor Jesus tem um encontro com Paulo, ele dá uma direção. Qual direção que o Senhor tem te dado? Qual palavra que Ele tem ministrado ao teu coração? Qual visão? Qual palavra? Qual sentimento? O apóstolo Paulo caminhou. E no meio do caminho, muitos ficaram escandalizados. Muitos chegaram a duvidar. Mas ele sabia em quem ele havia crido. A palavra de Deus é maior do que qualquer sentença humana, do que qualquer determinação feita. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, a rocha. Ela faz a diferença na nossa vida. Ela fez a diferença na vida de Paulo. E Paulo estava convidando aquela igreja para que ela continuasse a ver esta palavra como a única que faria a diferença. Não precisaria de nenhum acessório.
eu te convido a abrir mão dos acessórios e a caminhar no direcionamento do Senhor. E por último, não menos importante, é seguir sempre sensível ao novo de Deus. Paulo iniciou o seu ministério entendendo que deveria começar pelos judeus, pela sua bagagem, pela sua visão, pela sua profundidade, mas os judeus não o receberam bem. Mas ele estava sensível à porta que Deus abriria e se tornou o apóstolo dos gentios. Na caminhada, muitas vezes, que se faz o caminho. Na caminhada, muitas vezes, que a gente tem mais claro o que Deus quer de nós. Na caminhada, em movimento, é que o Senhor vai confirmando, vai ampliando as coisas que Ele já colocou na tua vida. Paulo caminhou e foi recebendo da revelação do Senhor. E a palavra dele era para que aquela igreja não se esquecesse de que é importante manter a sensibilidade. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, em que momento você está hoje? Será que o seu momento é de deixar as coisas para trás porque você ainda está carregando? O que você deixou para trás? Está fazendo falta? O que precisa ser deixado para trás que você ainda está carregando? Será que o seu momento hoje é de se colocar na direção de Deus, buscar a visão de Deus? Pedir ao Senhor, Senhor, eu estou tentando aqui com a minha força, mas eu preciso ter visão, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ser tocado em meu coração. Ou será que é tempo de mudança? Você deixou as coisas para trás, você abraçou a visão do Senhor, e agora Ele está tornando as coisas ainda mais amplas, ainda mais profundas, mas também mais desafiadoras. Onde está você nesta noite? E o que você pode fazer para se colocar em movimento? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. E a chegar-se a Deus. A se colocar diante do Senhor. Não sei se como Abrão, é importante sair do meio da parentela, da segurança, caminhar pela fé, vendo o invisível. Não sei se como Moisés é momento de permitir que Deus trate as feridas, para que você se coloque em movimento. Não sei se como Davi é momento de sair da zona de conforto, deixar de ser apenas o menor, o caçula, para assumir um papel que Deus te chamou para assumir, que Deus já te ungiu para viver. Amado Deus, maravilhoso Pai, eis-nos aqui, Senhor, como teus filhos, como teus servos, desejosos, ó Deus, da tua presença, do mover do teu Espírito Santo. Pois muitas vezes, ó Deus,
resistimos com coisas que já deveriam ter ficado para trás. Muitas vezes ficamos vivendo uma glória do passado com os olhos fechados para os presentes do presente. Muitas vezes nos julgamos, nos maltratamos, nos acusamos, esquecendo do teu doce e amável perdão. Que estejamos, Senhor, todos buscando a tua presença, indo ao Senhor, cansados e sobrecarregados, sabendo que o Senhor é quem nos alivia, sabendo que o Senhor é aquele que nos convida a tomar um novo jugo, um novo fardo, leve, suave, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. Nos ajuda, Deus, para que assim a nossa visão seja ampliada, para que assim a nossa caminhada seja ainda mais relevante, onde quer que estejamos, como indivíduos, ó Deus, como família, Pai, como parte da tua igreja, Senhor. Oramos assim, Pai querido, Deus amado, crendo no teu milagre, crendo no teu mover, em nome de Jesus. Amém. Amém.